Olá, sétimo ano, bom dia. A nossa aula de hoje, da segunda-feira, será de oficina de negócios e nós vamos terminar de conversar um pouco sobre o nosso capítulo 1, certo? Que foi sobre as conquistas dos trabalhadores brasileiros, ok? Então vocês vão pegar o livro ainda no capítulo 1, juntamente com o seu caderno, certo? O caderno na matéria na disciplina de oficina de negócios, não podemos misturar com a matéria de matemática, ok? Então, hoje vocês vão colocar a data, dia 22, certo? 22 de março, iniciando aí a semana com a nossa aula de oficina. Então, vamos relembrar as conquistas dos trabalhadores. Lembrando que eu passei uma atividade para vocês pesquisarem sobre uma das conquistas dos trabalhadores brasileiros, certo? E ainda estou aguardando que vocês mandem a atividade pelo aplicativo, porque é para nota, certo? Então, conquistas dos trabalhadores no Brasil. Nós tivemos aí a carteira de trabalho em 1932, salário mínimo, que vocês conhecem muito bem, em 1940, promulgada a Constituição de 1946 e a criação do FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Também tivemos aí a inclusão, isso das pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho, a criação da lei do dano moral e do assédio, criação da Constituição Cidadã e início da lei dos empregados domésticos, certo? Então, quando falamos de negócio, nos referimos ao ato de negociar, ou seja, firmar um acordo entre duas ou mais partes. É exatamente isso que ele proporciona. Um negociante oferece um bem ou serviço para atender a necessidade de um indivíduo, que paga essa oferta com um valor em dinheiro. Isso acontece porque ambos estão de acordo com as condições e se dispõem a realizar essa troca. Normalmente, para que os negócios funcionem, é preciso que uma ou mais pessoas trabalhem. Assim, o negociante pode aumentar sua capacidade de atender os seus clientes, convidando mais pessoas para colaborar com ele. É aqui que os conceitos de trabalho e negócio se encontram. Para que o negócio cresça, é preciso que tenha muito trabalho. Então, o negócio só vai crescer se tiver muito trabalho. Ou seja, o conjunto desses profissionais que tem aí a parte da produção, em troca eles vão receber um salário. Por isso é comum dizer que negócio gera emprego e assim gera dinheiro, que é chamado de renda, certo? Os impactos de um negócio não se resumem à geração de emprego e renda, certo? Para funcionar, um negócio pode ter matéria-prima e mão de obra, que é a mercadoria e pessoas trabalhando. Então, pode ter benefícios, mas também malefícios, dependendo de como tudo foi planejado, certo? Então, um exemplo, se na sua cidade é instalado algum tipo de fábrica, certo? Que vai ter aí muitas opções de emprego para a comunidade, certo? Isso é uma coisa muito boa. Uma abertura de uma fábrica gerar muito emprego, mas que também vai gerar muitos resíduos tóxicos que vai aí baixar a qualidade de vida da população. Então, isso não vai ser uma coisa positiva. No final das contas, vai ser uma coisa negativa. Vai ter aí um impacto negativo. Isso significa que, além de cumprir as normas, vão pagar impostos, vão respeitar, vão pagar os trabalhadores, eles vão ter que ter a responsabilidade socioambiental, porque o ambiente vai ser prejudicado,
certo? Então, o termo negócio, por sua vez, refere-se a uma empresa que é administrada por um ou por mais indivíduos. O objetivo de seus donos são captar recursos e gerar bens de serviço, tal como implantação empresarial, que circula muito dinheiro, dependendo do tamanho da empresa, que pode ter muitos lucros e gerar muitos empregos. Outro sentido que se pode dar à palavra negócio é quando alguém tem uma ideia muito grande e transforma aquilo numa fonte de renda para poder sustentar a sua família. Portanto, podemos considerar que um negócio é qualquer ação desempenhada por um indivíduo com a finalidade de servir ali, ter uma prestação de serviço, oferecer produtos onde ele está buscando o lucro, certo? Então, quem já respondeu a atividade da página 11 e 12, ok? Quem não vai responder agora. A questão 1, como podemos definir trabalho? A questão 2, o que é negócio? E a questão 3, por que dizemos que negócio pode gerar empregos, certo? Então, eu passei para vocês assistirem o filme, certo? Tempos Modernos, de 1936, certo? Então, de Charlie Chaplin. Fala de uma abordagem interdisciplinar. Assim, junto com história e geografia, é possível explorar várias coisas nessa obra, certo? Então, se trata de uma comédia com drama. Pode promover um ambiente mais leve e descontraído, certo? Então, a intenção disso é vocês observarem de uma forma crítica a relação que há entre trabalho e dignidade, certo? Então, nesse capítulo a gente falou da importância do negócio gerando emprego que gera renda, certo? E também vimos algumas conquistas, né, dos trabalhadores. Então, nesse filme vocês vão poder ver que pode ser alienado ou desumanizado e também causar algum tipo de doença física ou mental. E é uma boa oportunidade para vocês entenderem um pouco sobre negócio, certo? Vocês também vão observar a relação entre o homem e a máquina, certo? Será que a máquina vai reduzir os postos de trabalho? Uma vez que estudamos a evolução trabalhista, o filme proporciona as lutas em torno das melhores condições de trabalho. Com esses avanços, será que não existe modelo de negócios que ainda trabalham com mão de obra, que podem ser similares a máquinas? Então, essa é uma questão que vocês vão responder na aula de hoje, ok? Então, vocês vão colocar aí como primeira questão da aula de hoje, dia 22 de março, certo? Vocês vão escrever aí no caderno de vocês a atividade de classe. Oficina de negócios. Classe. A nossa atividade de classe, a primeira questão, certo? A primeira questão é: será que não existem modelos de negócio que ainda empregam mão de obra de forma igual às máquinas? Interrogação. É isso que você vai responder. Se você quiser dar uma pesquisada para fazer a sua resposta, uma resposta melhor, ok. Ou também você pode fazer aí uma resposta totalmente pessoal.
Você acha que ainda existe um modelo de negócio que ainda emprega mão de obra de forma que pode ser igual às máquinas? Então, seja bem criativo aí na sua resposta. E ainda estou aguardando as atividades de quem viu aí o filme, que é um filme ótimo, certo? De muitos anos atrás, mas uma obra interessantíssima, certo? Uma mistura de comédia com drama, e mande aí o seu resumo, ou o que você entendeu, o que você gostou, o que você queira falar do filme, certo? Então, o filme é o quê? Tempos modernos. O filme conta a história de um operário em uma linha de montagem tentando se adaptar às jornadas de trabalho exaustivas de uma fábrica. Após ser submetido a uma linha acelerada, ele entra em colapso nervoso e deixa o trabalho. A partir disso, sua vida é uma sucessão de incidentes, enquanto luta desajeitadamente pela sobrevivência. Então, esse filme está disponível no YouTube, certo? Então, vocês podem assistir aí a hora que achar melhor, certo? Lembrando que a atividade é para nota, ok? Então, já entrando no nosso capítulo 2, que fala de consumo. Todo mundo aqui já ouviu falar em consumismo. Então, a primeira questão de classe de vocês foi sobre as máquinas, que foi a questão que eu ditei, que vocês vão copiar no caderno e vão falar o que é que vocês acham aí da mão de obra com relação às máquinas, certo? Vamos para o nosso capítulo 2, que fala de educação desde cedo para o consumo, certo? Você já se perguntou como é que as coisas que a gente precisa chegam até nós? Durante o nosso dia a dia, precisamos de roupas, de alimentos, de qualquer tipo de produto. Também contamos com itens que tornam a nossa rotina mais fácil e mais agradável com o transporte e que nos levam ao nosso destino. A TV que nos proporciona entretenimento e informação, ou um videogame para diversão, celular, ou livro, ou qualquer coisa. Você sabe como é que essas coisas chegam até você, chegam até a sua casa? Para suprir nossas necessidades e desejos, precisamos adquirir bens ou serviços, e para adquiri-los, normalmente realizamos um processo de troca. Nos supermercados entregamos dinheiro e, em troca, recebemos a mercadoria. Você chega em qualquer lugar, você para ter a mercadoria, né, você tem que ter a troca aí com o dinheiro, certo? Desde muito cedo, começamos a lidar diariamente com situações que envolvem dinheiro, certo? Alguma vez você já deve ter desejado algo que custa dinheiro e seus pais ou responsáveis ou qualquer outra pessoa não teve condições de comprar, certo? Então, no mundo em que vivemos, o dinheiro é fundamental para realizarmos essas transações de troca de mercadoria, certo? Quando adquirimos e utilizamos esse bem, nós somos aí os consumistas, certo? Somos consumidores desde cedo, sim. Mas você já parou para refletir o que é ser consumidor? Então, a questão de número 2 é a seguinte: você é consumista? Interrogação. Com o quê? Interrogação. Você vai responder agora aí como nossa atividade de classe. Você é consumista? Interrogação. Com o quê? Interrogação. Certo? Se você for consumista, né? Você compra o que é que você gosta de comprar bastante ou que você quer que as pessoas comprem para você bastante. Aí você vai responder com sim ou com não
e vai colocar aí na sua resposta da questão 2, certo? Então, ao longo desse capítulo 2, nós vamos entender um pouco do papel da economia na vida das pessoas e o impacto também que causa no planeta, certo? Então, nós vamos ver isso de várias maneiras diferentes. Nós precisamos de diversos bens e serviços para que a nossa vida transcorra normalmente. Um exemplo de produtos como alimentos, roupas, energia, para ter qualquer coisa eu preciso comprar. A gente sabe que se a gente quer qualquer coisa, hoje a gente precisa comprar. Antigamente, vocês que estudaram um pouquinho de história sabem que existia as trocas de materiais, né? Você dava 1 quilo de uma mercadoria, poderia trocar por outro, dava uma mercadoria ou um objeto e trocava por outro. Hoje a gente tem que ter o dinheiro para fazer a compra, né? Muitas vezes também compramos, às vezes só para satisfazer os nossos desejos ou por ter uma recompensa por algo. Às vezes a gente nem precisa daquilo, mas a gente vai lá e compra, certo? Então o consumo está no centro da satisfação das necessidades básicas, certo? E também envolve questões de afetos, relações pessoais, vontade, entre outras coisas. Vai muito mais do que além só da sobrevivência, certo? Às vezes a gente quer comprar uma roupa, quer comprar um aparelho eletrônico, certo? Quer comprar alguma comida, é isso, algum utensílio, que às vezes não é nem necessário naquele momento, mas por algum motivo a gente quer comprar, certo? Então, muitas vezes as pessoas, elas são julgadas pelos que elas possuem, certo? Ou seja, as mercadorias que elas compram ou que elas utilizam. Isso pode levar a uma crença muito errada do que quanto mais poder de compra temos, mais felizes somos. Assim, felicidade está ali relacionada à capacidade de acumular bens materiais. Isso é muito negativo para a nossa vida e para o planeta, certo? Então, é evidente que o dinheiro proporciona certo conforto em algumas situações, principalmente uma estabilidade social e econômica. Entretanto, esse não pode ser o maior objetivo da sua vida nunca. Há outras situações prazerosas que o dinheiro não compra, certo? Se é verdade, precisamos comprar itens mais básicos para a sobrevivência. Será mesmo que o dinheiro é absolutamente dispensável? O grande equívoco é tratar o dinheiro como um fim a si mesmo e não como qual para satisfazer as nossas necessidades. Precisamos aprender a consumir de uma maneira racional. A gente só precisa consumir aquilo que a gente precisa de verdade. Evitar desperdiçar, comprar coisas sem necessidades e que às vezes podem fazer mal ao planeta. Certo? Então, questão de número 3. Você costuma comprar algo, certo, que não necessita? Interrogação. Você costuma comprar algo que não necessita? Interrogação. Você vai responder aí. Quando eu digo você, eu estou me referindo a que você tem uma pessoa para pedir algo. Exemplo, você tem seu pai, sua mãe, sua avó, seu padrasto, sua tia, qualquer pessoa. Você pode ter ali um pensamento: eu não preciso de um celular, mas eu quero um celular novo, eu quero outro, eu quero o melhor. Então, se você costuma ter essa atitude, você vai responder aí na questão de número 3. Ok? Então, consumo é a forma de adquirir
Utilizar e gastar bem o serviço é um processo vital, mas que a sociedade assume com peculiaridade, certo? Se precisa trocar para se ter aí um dinheiro, eu preciso pagar para que se tenha a troca. Nem sempre, porém, foi assim. Muitos dos nossos antepassados trocavam bens diretamente, que era chamado de escambo. Com certeza vocês já devem ter ouvido nas aulas de história que existia essa troca aí, que era chamada de escambo ou permuta, certo? Significa que se eu tivesse arroz e meu vizinho feijão, a gente poderia fazer uma troca de mercadoria, coisa que hoje a gente não pode fazer, certo? Então, no fim, os dois teriam aí alimentos diferentes. Um trocava um pouco do feijão que tinha, o outro ia trocar um pouco do arroz que tinha e no final os dois iam poder ter aí os dois alimentos, certo? Essa prática ela não deixou de existir assim 100%, certo? Porque utilizamos o dinheiro para a maioria dos nossos produtos, certo? Mas em alguns sites, né, relacionados a desapego, vocês até podem observar que às vezes, né, existe ainda a troca, né? Você tem lá algo para vender ou para trocar e tem uma pessoa que quer trocar na sua mercadoria, dependendo do estado que tiver, certo? Então, você já parou para pensar o que é dinheiro e como ele funciona? O dinheiro, ele é o nosso instrumento de troca e ele tem o valor, não é isso? Por meio dele, não precisamos trocar as mercadorias umas pelas outras, pois nós temos um valor, né? Cada uma vale e assim eu posso utilizar o dinheiro e comprar aquilo que eu acho que vale a pena, certo? Então, isso daí é um pouco do que nós vamos falar nesse nosso capítulo de número 2, certo? Então, nós tivemos aí a questão 1, 2 e 3 para vocês fazerem de classe e agora vocês vão botar aí como questão 1, só que agora atividade de casa, ok? Então, atividade de casa, questão 1. Na questão 1 da nossa atividade de casa, vocês vão pesquisar em jornais e revistas ou vão pesquisar na internet, seja como for, uma reportagem e vão escrever no caderno de vocês falando sobre consumismo, certo? Pode ser qualquer tipo de consumismo, ok? Então, questão 1 para a atividade de casa. Essa pesquisa, ela tem que ter no mínimo uma folha e no máximo livre. Vocês também têm que tirar foto e mandar pelo aplicativo, porque vale nota. Pesquisar em jornais, revista ou pela internet. Não é para recortar e colar, é para escrever sobre qualquer tipo de consumismo que vocês encontrarem, certo? Se foi de revista, coloca lá o nome da revista. Se foi de jornal, coloca o jornal. Se foi de algum site, coloca o site para a gente saber, ok? No mínimo, uma folha. No máximo, um livro. Vocês vão ver que existem vários tipos de consumismo, certo? Então, você pode pesquisar aí uma reportagem sobre qualquer tipo de consumismo, certo? Não esqueçam, façam as atividades de classe, de casa. Quem não fez as atividades ainda do capítulo 1, atualize o livro e o caderno. Mandem as atividades pelo aplicativo para a nota, certo? E outra coisa, assunto do teste, capítulo 1. Assunto da prova, capítulo 1 e 2. Então, vamos estudando, certo? Bons estudos, bom início de semana, né? Boa segunda-feira a todos e até a nossa próxima aula.
de oficina de negócios, ok?